Bom, para quem está sintonizado agora com a gente no canal Voz do Remanescente, recebam o meu abraço mais que afetuoso e muito, muito caloroso. É um privilégio enorme ter cada um de nós reunido aqui para mais essa nossa jornada, né, de descoberta espiritual. Com certeza. É uma alegria imensa. Estamos juntos hoje para essa nossa imersão profunda. Exatamente. E para começar, eu quero propor um exercício de imaginação para quem nos escuta. Imaginemos a seguinte cena, tipo, milhares de fazendeiros, ali no auge das suas vidas, simplesmente abandonando as colheitas para apodrecer nos campos. Uhum. É uma coisa impensável hoje em dia. Impensável. Mecânicos deixando as ferramentas pegarem pó nas bancadas, comerciantes fechando as portas, sabe? Uma multidão espalhada pelo globo inteiro e detalhe, numa época em que não existia internet, telefone, nada disso. Nem telegrafo intercontinental, né? Exato, nem telégrafo. E, de repente, essa multidão inteira fica subitamente convencida de que o mundo acabaria em questão de meses. Tudo isso impulsionado só pelas páginas de um livro antigo. E mais incrível é que esse cenário que acabou de ser descrito não é uma ficção, é por história. E o nosso foco hoje é justamente explorar as profundezas do capítulo 20 do livro O Grande Conflito. Que tem aquele título bem sugestivo, né? Um grande movimento mundial. Isso, esse mesmo. A nossa missão aqui é desvendar os mecanismos desse fenômeno, sabe? Tipo, como um despertamento religioso tão massivo e simultâneo ocorreu em continentes tão distantes. Sim, e guiado exclusivamente pelo estudo das profecias. O que me deixa assim maravilhada logo de cara é que, ao lermos os relatos deixados pela pena inspirada, fica cristalino que aquela mensagem lá de Apocalipse 14, aquela visão do anjo voando pelo meio do céu, não é um evento isolado. Uhum, não é mesmo. Não é tipo um pregador solitário numa praça. É um chamado urgente, global e que ninguém consegue frear. O anjo carrega o evangelho eterno para toda nação, tribo e povo. É uma escala gigantesca. Gigantesca. Então, a grande pergunta que a gente precisa desatar hoje é: como pessoas de culturas tão diferentes chegaram rigorosamente ao mesmo tempo à mesma conclusão matemática e espiritual de que o juiz estava ali, às portas? Bom, para entender esse como, a gente precisa olhar para o relógio profético que o texto expõe. O apóstolo Paulo, muitos séculos antes, ele tinha dado meio que um aviso de freio para a igreja cristã primitiva, sabe? Um aviso de freio? Como assim? Ele alertou que os crentes daquela época não deveriam esperar a volta de Cristo para os dias deles. O motivo? Paulo explicou que o advento não ia acontecer sem que antes viesse uma grande apostasia. Ah, entendi. E que se manifestasse um poder opressor, né, que exerceria domínio absoluto sobre a fé das pessoas. Nossa, e aqui a gente entra num conceito um pouco técnico que muita gente ouve falar, mas nem sempre a ficha cai de imediato. Aquele período profético dos 1260 anos. Como é que isso se encaixa aí? É fundamental a gente traduzir isso. Esse período de 1260 anos representa uma era muito longa e bem escura de supremacia papal. Anos de muita perseguição, né? Muita perseguição. Foi um tempo em que a liberdade de consciência foi totalmente sufocada e a leitura da Bíblia pelo povo comum era proibida. Esse domínio começou lá no ano 538 e, segundo a profecia, teria um fim preciso. E de fato teve. Em 1798, certo? Exatamente. No ano de 1798, o exército de Napoleão Bonaparte entrou em Roma e levou o Papa cativo, ou seja, o poder político daquele sistema foi quebrado ali. Caramba! Essencialmente dizendo, olha, a urgência do segundo advento só deve ser proclamada depois dessa data, depois de 1798. E é fascinante notar que os grandes reformadores, tipo um Martinho Lutero, eles não pregavam a volta imediata de Jesus. Sério? Eu confesso que achava que eles pregavam sim. Não pregavam. Lutero, na verdade, acreditava que o fim ainda ia demorar uns 300 anos. Nossa! Sabe a imagem que me vem à mente agora? O livro do profeta Daniel é quase como uma cápsula do tempo espiritual. Boa analogia.
Uhum. Porque Deus deu visões cheias de cálculos complexos para o Daniel, mas deu uma ordem estrita, né? Tipo, cerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Exato. O livro ficou selado. A cápsula estava ali, trancada com um cadeado divino. E durante séculos ninguém conseguia decifrar completamente aquelas contas. Mas aí a história avança para 1798. O evento histórico do cativeiro papal age como a chave que destranca essa cápsula. Perfeito. E a própria profecia dizia qual seria o resultado de abrir essa cápsula, né? A Bíblia diz que muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. E a gente não está falando só da Revolução Industrial, né? Não, de jeito nenhum. Era a explosão do conhecimento profético mesmo. A matemática bíblica finalmente fez sentido para as pessoas. E o mais impressionante dessa abertura da cápsula é a simultaneidade. Sim, o fato de acontecer tudo ao mesmo tempo. Isso. O relato do espírito de profecia enfatiza muito que o movimento do advento não foi algo planejado, sabe, numa sala de reuniões. Não teve um comitê organizador. Zero comitê surgiu ao mesmo tempo na Europa e nas Américas. Homens totalmente isolados de denominações diferentes aplicaram uma regra simples de interpretação bíblica. Que é aquele princípio de que um dia profético equivale a um ano literal, certo? Exatamente. Como a gente vê lá em Ezequiel e Números. E aí, quando eles fizeram as contas de Daniel, foi como se uma venda caísse dos olhos deles. Nossa, e isso nos leva a olhar para os mensageiros que Deus levantou, sabe? Porque o perfil dessas pessoas foge de qualquer lógica humana. Totalmente. Eu quero começar por José Wolff. O texto consagra ele como o missionário a todo mundo. E a base da vida dele é tão, mas tão comovente. Ele nasceu na Alemanha, filho de um rabino judeu. Uma origem bem tradicional. Muito tradicional. E um menino com uma mente brilhante que escutava os adultos falarem sobre a glória futura de Israel. E um belo dia ele simplesmente questiona o pai sobre quem era Jesus de Nazaré. E a resposta do pai, que tentava ali encerrar o assunto rápido, acaba acendendo um incêndio na cabeça do menino. O pai diz assim, olha, Jesus foi um judeu de grande talento, mas que fingiu ser o Messias e o tribunal o condenou à morte. Uhum. Só que a lógica do menino Wolff era muito afiada. Ele rebate na hora, dizendo, bom, se Jesus era um impostor, por que então Jerusalém está destruída e nós estamos em cativeiro? Uma pergunta genial para uma criança. Genial. E o pai, talvez sem perceber o peso absurdo do que estava dizendo, responde assim, ai de nós, porque os judeus assassinaram os profetas. Caramba, imagine o choque na cabeça daquela criança, né? Ele com certeza pensou, ué, e se Jesus não for um impostor, mas um profeta inocente que nós matamos? Virou a chave na mente dele. Exato. E o ponto de virada definitivo acontece quando ele tem 7 anos de idade. Ele está ali conversando com um vizinho, um senhor idoso que era cristão, e o menino Wolff começa a se gabar de como Israel voltaria a dominar o mundo. Típico de criança reproduzindo o que ouviu, né? Sim. E o idoso, com muita sabedoria, nem discute com ele. Ele apenas diz, vá para casa e leia o capítulo 53 do livro de Isaías. E aí que tudo muda. Wolff vai, lê Isaías 53 e a profecia salta aos olhos dele. O sofrimento do Messias descrito ali combinava perfeitamente com a história de Jesus de Nazaré. Uma descrição idêntica. Idêntica. E quando ele tenta perguntar ao pai sobre o texto de novo, o silêncio que ele recebe é tão pesado, tão ameaçador, que ele entende logo. Ali não haveria respostas. Então, aos 11 anos, ele sai de casa para buscar a verdade por conta própria. Aos 11 anos... Nossa, que coragem! Muita coragem. Ele acaba mergulhando no catolicismo romano, vai estudar teologia lá em Roma, mas a sede dele por pureza bíblica é tão grande que faz ele confrontar os abusos da igreja. E o resultado? Ele é expulso. Nossa, não teve paz. Não teve. Ele vai para a Inglaterra e, finalmente, depois de decifrar que as profecias não falavam apenas do sacrifício de Jesus, mas de um retorno glorioso iminente, ele inicia a missão global dele em 1821. E olha, a jornada do Wolff não tem paralelo na história. Ele foi para a África, Egito, Ásia, Palestina, Síria, Pérsia, Índia e Estados Unidos. Viajou o mundo todo. O mundo todo.
e por territórios controlados por tribos brutais. A pena inspirada relata detalhes que são angustiantes. Ele foi espancado, passou uma fome terrível, foi vendido como escravo. Vendido como escravo, essa parte é muito forte. Muito forte. Foi condenado à morte 3 vezes e chegou a caminhar quilômetros descalço na neve. E quando autoridades ou líderes daquelas tribos questionavam como ele ousava entrar em terras hostis completamente desarmado, a resposta dele era um tratado teológico. É verdade. Ele afirmava que estava, na verdade, fortemente armado. Ele dizia que a armadura dele consistia em oração contínua, zelo por Cristo, amor ao próximo e fisicamente a Bíblia nas mãos. Maravilhoso isso. E o Wolff distribuía a palavra. E o que eu acho fascinante é que ele encontrou evidências de que Deus já estava trabalhando nesses lugares remotos. Lá no Iêmen, por exemplo, ele achou uma tribo isolada que possuía manuscritos antigos e que também aguardava ansiosamente a volta do Messias. Meu Deus, é de tirar o fôlego. Mas sabe, o Wolff não foi o único. O texto nos faz viajar também para a América do Sul. E aqui eu preciso entender uma coisa que me deixa muito curiosa. Manda. Como essa mensagem floresceu num continente que era dominado de ponta a ponta pela censura implacável da Inquisição espanhola. Ah, isso aconteceu pela pura genialidade de um jesuíta chamado Manuel Lacunza. Ele era espanhol, mas estava lá na América do Sul. E estudando as Escrituras, ele descobriu a verdade sobre o retorno de Cristo. E ele sabia do perigo, né? Com certeza. Ele sabia que se publicasse isso sendo um padre católico, os escritos dele seriam atirados ao fogo e ele provavelmente iria junto. Então o Lacunza usou um disfarce literário. Um pseudônimo. Exato. Ele escreveu a obra monumental dele sob o pseudônimo de Rabi Ben Israel, fingindo ser um judeu que tinha se convertido ao cristianismo. Que sacada genial. Muito inteligente. Esse distanciamento fez com que a obra passasse ali pela censura inicial e se espalhasse, plantando a semente da urgência na América do Sul e até na Europa. Engenhoso demais. E não para por aí. Lá na Alemanha, a gente tem a figura do Bengel, um pastor luterano altamente intelectual. E o relato conta que a luz brilhou para ele de uma maneira quase esmagadora, né? Ele estava preparando um sermão sobre o capítulo 21 do Apocalipse, o que exatamente ele viu ali que o deixou paralisado. O Benja foi atingido em cheio pela clareza matemática e cronológica das profecias. Até aquele momento, muitos viam o Apocalipse só como uma alegoria poética, sabe? Coisas abstratas. Sim, muita gente ainda vê assim hoje. Infelizmente. Mas enquanto ele estudava o capítulo 21, a compreensão de que os períodos proféticos eram literais e apontavam para eventos reais de resgate e restauração simplesmente inundou a mente dele. Uma revelação mesmo. Foi tão forte que a grandiosidade e a urgência daquelas cenas celestiais foram tão impactantes que ele teve que interromper os estudos por um tempo, simplesmente para conseguir respirar e processar a glória do que ele tinha acabado de descobrir. Nossa, é como olhar para o sol pela primeira vez. E tem mais, na Suíça e na França, o movimento encontrou uma barreira enorme. A herança da Revolução Francesa deixou a Europa Ocidental toda mergulhada no ceticismo. Um racionalismo muito forte, né? Muito. As pessoas acreditavam que profecias eram contos de fadas, coisas obscuras demais para uma mente educada. E aí entra o Gaussen. A estratégia que ele usou para contornar adultos céticos é, assim, uma obra de arte da psicologia pastoral. É mesmo. O Gaussen percebeu rápido que argumentar de frente com o orgulho intelectual dos adultos seria inútil, não ia dar em nada. Então, ele mudou o foco para as crianças. Muito esperto. Demais! Ele começou a ensinar as profecias de Daniel usando uma linguagem bem simples para os pequenos. E a lógica dele era impecável. Se ele conseguisse fazer com que as crianças compreendessem as imagens de Daniel e se encantassem com a volta de Cristo, os pais iam acabar prestando atenção. Movidos pelo afeto e pela curiosidade, claro. Exatamente. Ele, inclusive, publicou as lições infantis com um propósito muito claro, que era provar aos intelectuais que o livro de Daniel não era um mistério impenetrável. Afinal, se as crianças da cidade conseguiam entender e explicar, os adultos não tinham desculpa. E o resultado foi que as galerias das igrejas logo ficaram lotadas de adultos curiosos. Olha como Deus age, né? Ele usa um missionário solitário no Oriente,
um pseudônimo judeu na América do Sul, a matemática lá na Alemanha e crianças na Suíça. É a prova definitiva de que a luz não depende de um comitê central para brilhar. Com certeza absoluta. E, falando em crianças, isso nos leva ao milagre da Escandinávia, que, para mim, é uma das partes mais intensas do capítulo. A mensagem chegou à Suécia, o pessoal começou a mudar de vida, confessar os pecados, mas a igreja do estado se uniu ao governo para esmagar o movimento. Eles prenderam todos os pregadores. E aí, algo totalmente impensável acontece. Sim, crianças de 6, 8 anos começam a pregar. Agora eu vou ser advogada do diabo aqui, só por um momento. Um cético ouvindo isso hoje diria na hora que essas crianças sofreram uma lavagem cerebral dos pais para continuar o movimento. Como é que o texto lida com isso? É natural que venha essa objeção, mas a própria história desmonta isso muito rápido. Primeiro, a maioria dos pais e líderes adultos influentes estavam trancados em prisões do Estado justamente para não influenciarem ninguém. Ah, um detalhe importante. Pois é. E segundo, essas não eram crianças da elite educada. Eram filhos de trabalhadores pobres, que moravam em cabanas muito simples e não tinham nenhum treinamento teológico. O texto relata que, no dia a dia, elas continuavam sendo crianças totalmente comuns, brincando e agindo com a inteligência típica daquela idade. Então, o que mudava nelas? O que mudava radicalmente era o momento da pregação. Um poder visivelmente sobrenatural tomava conta daquelas crianças. O tom de voz, as expressões, a articulação das palavras ganhavam uma solenidade que deixava os adultos chocados. Arrepia só de imaginar. Elas citavam as escrituras com uma precisão absoluta, clamando tipo: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Elas confrontavam a corrupção da sociedade de uma forma que uma criança de 6 anos jamais saberia formular sozinha. É impressionante demais. E o próprio espírito de profecia traça um paralelo bíblico direto com a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, né? Quando os fariseus exigiram que Jesus mandasse a multidão calar a boca, ele respondeu que se eles se calassem, as próprias pedras clamariam. Uma passagem fortíssima. Sim, e quando os sacerdotes tentaram calar o povo no templo, as crianças continuaram cantando Hosana. Na Escandinávia, o governo calou os adultos, e Deus essencialmente disse: tudo bem, as leis de vocês proíbem prender menores de idade, então eu vou usar os menores. Exatamente isso. É a constatação de que quando Deus decide que o mundo precisa ouvir algo, não tem prisão humana que consiga abafar o som. Exato. E essa onda mundial foi convergindo aos poucos para o seu epicentro histórico, que ocorreu na América do Norte. Foi lá que a mensagem do primeiro anjo encontrou a proclamação mais maciça e mais urgente, liderada por Guilherme Miller. O fervor espiritual que varreu a América antes do outono de 1844 é algo que não tem paralelos na história moderna. O relato sobre a América é de uma intensidade vibrante. E olha, vale muito a pena a gente fazer uma pausa aqui para desfazer um mito famoso. Qual deles? É muito comum ouvir críticos dizendo que esses crentes que ficaram conhecidos como milleritas, eles costuraram umas vestes literais de ascensão, tipo umas roupas brancas, e subiram em telhados ou montanhas para esperar Jesus. Sabe essa história? Ah, sim, ouço muito isso. É frequentemente usado para pintar o movimento como um bando de fanáticos desequilibrados, né? Pois é. Mas a pena inspirada é muito clara ao destruir essa narrativa. Sim, o texto sagrado nega totalmente a confecção dessas vestes literais de ascensão. O preparo deles não era um espetáculo teatral, era um exame de alma esmagador. O que eles buscavam de verdade é umas vestes brancas de um caráter purificado. Uma reforma íntima. Exato. O arrependimento era profundo, dívidas antigas eram pagas, inimigos eram procurados para reconciliação, coisas que tinham sido roubadas eram devolvidas, e o fato de lavradores largarem as ferramentas lá no campo era só o reflexo de que o dinheiro e a sobrevivência terrena perderam completamente o sentido diante da eternidade iminente. Faz todo sentido, mas a oposição não dava trégua. O argumento número 1 que os zombadores jogavam no rosto de Miller era aquele versículo clássico de Jesus, daquele dia e hora ninguém sabe. Muitos pastores usavam isso como um sedativo espiritual, sabe? Uma desculpa para a letargia. Exato, dizendo para as ovelhas não se preocuparem com o fim. Como é que o Miller e os outros pioneiros não se deixavam paralisar por esse texto?
Porque eles analisavam no contexto completo das palavras de Jesus, e não apenas um verso isolado. Eles reconheciam, sim, que o dia e a hora exatos não tinham sido revelados. Mas Jesus Cristo, no mesmo fôlego ali, ordenou que seus seguidores soubessem reconhecer quando ele estivesse próximo às portas. Ah, analogia da figueira. Perfeito, a analogia da figueira. Quando os brotos aparecem, a gente sabe que o verão está perto. A lógica do movimento era que ignorar os brotos da figueira profética sob essa desculpa de não saber o dia exato seria um erro fatal. Seria repetir o erro de Noé. Exatamente. Seria repetir a cegueira da geração do dilúvio, que pereceu justamente porque não quis reconhecer o tempo da sua visitação. É uma lógica inquebrável. Mas então a gente esbarra no momento mais difícil, no abismo emocional dessa história inteira. O cálculo matemático, que era baseado no princípio do dia-ano dos 2.300 dias lá de Daniel 8,14, apontava para o outono de 1844. Eles pregaram, eles alertaram o mundo, limparam as vidas deles, o dia chegou, o sol se pôs, a meia-noite passou, o sol nasceu no dia seguinte e os céus continuaram silenciosos. Jesus não voltou. Eu preciso ser muito honesta aqui. Como um desapontamento dessa escala não varre completamente a fé de uma pessoa? O que aconteceu de verdade? Olha, essa é a grande prova de fogo do movimento. E a explicação que é apresentada com muita reverência pelo espírito de profecia é que Deus, na sua soberania e providência, permitiu que uma premissa fundamental no cálculo continuasse oculta, tanto para os crentes quanto para os críticos. Mas como assim oculta? É que a matemática do tempo, os 2.300 anos terminando em 1844, estava impecavelmente correta. O problema não foi o quando, o problema foi o quê. Espera, não entendi. O quê? Eles interpretavam que o santuário, que seria purificado ao final dos 2.300 dias, era a terra, o que significaria a volta de Cristo em glória para purificar o mundo com fogo, certo? Certo. Mas o erro estava bem aí. O verdadeiro santuário bíblico, do qual o tabernáculo de Moisés era apenas uma maquete, digamos assim, fica no céu, é o centro de comando do universo. Em 1844, o relógio despertou na hora certa, mas Jesus não veio para a terra. Ele entrou em uma nova fase do seu ministério lá no santuário celestial. Ingressando no lugar santíssimo. Isso, para iniciar a obra final de juízo investigativo. Ou seja, eles estavam olhando para a porta certa no tempo, mas estavam esperando Jesus cruzar a porta errada do espaço. Gente, isso é de explodir a cabeça. Muda tudo. E o texto deixa claro que Deus permitiu esse erro de compreensão por um motivo muito específico, né? Foi um teste para separar o trigo do joio, não foi? Exatamente isso. Aquele desapontamento doloroso funcionou como uma peneira moral implacável. Muitas pessoas tinham se juntado ao movimento movidas exclusivamente pelo pavor do fogo eterno, do juízo. Só pelo medo. Só pelo medo. Não havia um amor genuíno por Cristo, apenas o medo das consequências. E assim que o dia passou e a ameaça de destruição pareceu evaporar, essa multidão aliviada imediatamente virou as costas. E pior, começaram a zombar abertamente daqueles com quem oravam na noite anterior. O teste expôs a raiz do coração de cada um ali. Nossa, e aqueles que ficaram, aqueles que realmente amavam a Jesus, estavam ali na manhã seguinte, chorando de saudades e de dor por ele não ter vindo. A pena inspirada nos presenteia com uma cena do mundo invisível que é de arrepiar. Conta pra gente. Enquanto os ex-irmãos e a sociedade zombavam, Jesus e os anjos olhavam para esses crentes de coração partido com a mais profunda compaixão e simpatia. Os anjos formaram uma muralha ao redor deles, sabe? Protegendo as mentes deles dos ataques de Satanás, preparando-os pacientemente para que a luz sobre o santuário celestial fosse revelada. Que imagem linda. Muito. Eles não estavam abandonados. Estavam sendo forjados. E é isso que nos empurra para a grande lição prática que esse capítulo exige de nós hoje. Toda essa narrativa épica não é um mero documentário para matar a nossa curiosidade histórica. É um espelho bem incômodo para a nossa realidade. Sem dúvida. Aquele movimento e aquele desapontamento revelam a urgente necessidade da gente sacudir o pó da nossa letargia espiritual.
O alerta do texto, para quem está acompanhando aqui, é que nós sofremos hoje de uma assustadora falta de convicção de pecado e de uma rotina de oração muito vazia. É um diagnóstico doloroso para cada um de nós. O texto adverte que muitos líderes religiosos que deveriam ser sentinelas na muralha, hoje operam quase como anestesistas. Anestesistas. Boa definição. Sim, eles ficam repetindo paz, paz, torcendo as escrituras para massagear o ego das pessoas, quando na verdade a hora exige um clamor profundo de arrependimento. Aquele mesmo espírito de conserto de vida, de abandonar o orgulho, de urgência por santificação que tomou conta daquelas fazendas na América em 1844, precisa reacender hoje em todos nós. A grande verdade é que o ponteiro do relógio profético não parou. Ele continua avançando firme para a meia-noite final. E a pergunta que o movimento de 1844 nos deixa de legado é: se o nosso preparo suportaria a peneira de uma demora aparente. Exato. E para coroar tudo isso que a gente conversou hoje, eu quero propor que cada pessoa que está ouvindo leve uma imagem viva na mente durante essa semana. Qual seria? Eu quero que a nossa audiência imagine um oceano gigantesco, negro, sobre uma noite sem lua e sem estrelas. E espalhados por esse breu, milhares de pequenos barcos navegam completamente sozinhos, engolidos pela escuridão, sem rádio, sem saber da existência uns dos outros. Mas, de repente, as agulhas magnéticas das bússolas de todos os barcos recebem um choque invisível. E todas se alinham. Simultaneamente, as proas se alinham e viram exatamente para o mesmo ponto no horizonte oriental, o ponto exato onde a aurora vai romper. A noite é gelada e longa, e alguns marinheiros naqueles barcos entraram nessa rota apenas porque têm fobia do escuro. Os motivados pelo medo. Exato. E quando a madrugada demora 1 minuto a mais do que o relógio deles previa, o alívio de que nada aconteceu os faz largar o leme. Eles voltam a dormir e ficam à deriva. Mas os verdadeiros marinheiros, os de coração provado, esses são forjados pelo silêncio da espera. Esses não desistem. Não desistem. Mesmo com o rosto cortado pelo vento frio, eles seguram o leme e não desviam o olho daquele ponto no horizonte, porque eles sabem que aquela força que girou a bússola foi o próprio Espírito Santo e que a luz que em breve vai rasgar aquela escuridão não é apenas o fim do mundo, é o rosto do Salvador. Que analogia poderosa. É a reflexão que eu deixo ressoando no coração de cada um que nos acompanha na Voz do Remanescente é a seguinte: se o sol demorasse a nascer na sua vida apenas para testar os seus motivos íntimos, o que a luz do dia revelaria? Cada um de nós está aguardando o amanhecer guiado apenas pelo medo das trevas do juízo ou pelo amor incondicional àquele que é a própria luz. É uma pergunta que precisa ecoar na mente da gente todos os dias. Com certeza, que essa pergunta guie as nossas orações e os nossos estudos das Escrituras nos próximos dias. Um grande abraço a todos, permaneçam firmes na promessa e até a nossa próxima imersão profunda.